O impacto da infância na identidade adulta, Erik Erikson. E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto hoje. O tema é fundamental. O impacto da infância na identidade adulta, segundo Erik Erikson. Se você quer entender por que é do jeito que é hoje, por que reage de certas formas, por que tem determinados medos ou padrões, esse vídeo vai trazer muita clareza. Erikson nos mostra que somos resultado de uma jornada de desenvolvimento que começa no berço, e entender isso é libertador. Vamos nessa. Erik Erikson revolucionou a psicologia ao mostrar que desenvolvimento humano não para na infância, mas continua pela vida toda através de 8 estágios distintos. Cada estágio apresenta uma crise ou desafio específico que precisa ser resolvido para desenvolvimento saudável. E aqui está a parte crucial. Como você resolve ou não resolve essas crises nos primeiros anos de vida tem impacto profundo e duradouro em quem você se torna como adulto. A boa notícia é que entender esses estágios te dá mapa para compreender seus padrões atuais e até trabalhar questões não resolvidas do passado. O primeiro estágio acontece do nascimento até aproximadamente 1 ano e meio de idade. Confiança versus desconfiança. Nesse período, o bebê está descobrindo se o mundo é lugar seguro ou perigoso, confiável ou ameaçador. Isso depende principalmente de como suas necessidades básicas são atendidas. Quando o bebê chora de fome e é alimentado com consistência e carinho, quando está desconfortável e é consolado, ele desenvolve confiança básica na vida. Mas se suas necessidades são ignoradas, atendidas de forma inconsistente ou com irritação, desenvolve desconfiança básica. E aqui está o impacto na vida adulta. Pessoas que desenvolveram confiança básica tendem a ser mais otimistas, abertas, capazes de formar relacionamentos saudáveis. Aquelas que desenvolveram desconfiança podem ser excessivamente ansiosas, têm dificuldade de confiar em outros, sempre esperando decepção ou abandono. O segundo estágio vai dos 18 meses aos 3 anos. Autonomia versus vergonha e dúvida. Nessa fase, a criança está aprendendo a fazer coisas por si mesma, explorar, afirmar sua vontade. Pensa na criança de 2 anos que quer se vestir sozinha, que diz não, que explora tudo. Se os cuidadores apoiam essas tentativas de autonomia, permitindo que a criança tente coisas novas dentro de limites seguros, ela desenvolve senso saudável de autonomia e autoconfiança. Mas se é excessivamente criticada, punida por erros, ou superprotegida impedindo exploração, desenvolve vergonha e dúvida sobre suas capacidades. Adultos que não resolveram bem esse estágio frequentemente lutam com autoconfiança, são excessivamente dependentes de aprovação externa, têm medo paralisante de cometer erros, ou, alternativamente, podem ser compulsivamente controladores, tentando compensar insegurança profunda. Dos 3 aos 5 anos vem o terceiro estágio, iniciativa versus culpa. A criança nessa idade está cheia de energia, curiosidade, ideias. Ela quer iniciar atividades, fazer perguntas, criar brincadeiras, explorar o mundo. Se essas iniciativas são encorajadas e suas perguntas respondidas com paciência, ela desenvolve senso de iniciativa e propósito. Mas se é constantemente criticada, ridicularizada por suas ideias, ou punida por curiosidade natural, desenvolve culpa excessiva. Isso cria adulto que tem dificuldade de tomar iniciativa, sempre esperando permissão ou direção de outros, sentindo culpa inapropriada por desejos normais, com criatividade reprimida. Você conhece aquela pessoa que tem 1000 ideias, mas nunca age sobre elas porque sente culpa ou medo de ser ousada? Frequentemente isso tem raízes nesse estágio. O quarto estágio, dos 6 aos 12 anos, é produtividade versus inferioridade. Nessa fase escolar, a criança está aprendendo habilidades acadêmicas e sociais, comparando-se com colegas, desenvolvendo senso de competência. Quando ela tem oportunidades de dominar habilidades, recebe reconhecimento por esforços e experimenta sucesso em projetos, desenvolve senso de produtividade e competência. Mas se é constantemente comparada negativamente com outros, se seus esforços são desvalorizados, se experimenta fracasso repetido sem apoio, desenvolve sentimento profundo de inferioridade. Isso cria adulto com síndrome do impostor crônica, que não consegue reconhecer próprias conquistas, que evita desafios por medo de falhar, que se sabota profissionalmente porque internamente acredita ser inferior.
Agora chegamos ao estágio absolutamente crucial para a identidade adulta. Dos 12 aos 18 anos, identidade versus confusão de papel. Essa é a famosa crise de identidade da adolescência. O adolescente está tentando responder à pergunta fundamental: quem sou eu? Está explorando diferentes identidades, testando valores, experimentando papéis diferentes, tentando integrar todas suas experiências anteriores em senso coerente de self. Quando esse processo é apoiado, quando o jovem tem espaço para explorar, cometer erros, questionar, ele emerge com identidade forte e clara. Mas se é pressionado a adotar identidade prematuramente, se não tem permissão para questionar ou explorar, ou se fica completamente perdido sem orientação, pode desenvolver confusão de identidade. E aqui está impacto massivo na vida adulta. O adulto que não resolveu crise de identidade adolescente frequentemente passa a vida inteira não sabendo realmente quem é, mudando valores conforme ambiente, tendo dificuldade com decisões importantes, sentindo-se fragmentado ou vazio. O que é absolutamente fascinante na teoria de Erikson é que cada estágio se constrói sobre o anterior. Se você não desenvolveu confiança básica no primeiro estágio, será mais difícil desenvolver autonomia no segundo. Se não tem autonomia, será mais difícil tomar iniciativa. Se não pode tomar iniciativa, será mais difícil sentir-se produtivo. E tudo isso afeta como você lida com crise de identidade adolescente. É como construir casa. Se a fundação está fraca, toda a estrutura fica comprometida. Mas aqui está a esperança. Embora seja mais fácil resolver essas crises na idade apropriada, nunca é tarde demais para trabalhar questões não resolvidas. Vamos falar de exemplos práticos de como a infância impacta a identidade adulta. Pense em alguém que tem dificuldade enorme com relacionamentos íntimos, que sempre mantém distância emocional, que não consegue confiar mesmo quando a outra pessoa dá todas as evidências de ser confiável. Provavelmente essa pessoa teve experiências no primeiro estágio que criaram desconfiança básica. Ou pense em alguém que é perfeccionista paralisante, que não consegue começar projetos por medo de não fazer perfeitamente, que se critica brutalmente por pequenos erros. Frequentemente isso vem de vergonha excessiva desenvolvida no segundo estágio, quando tentativas de autonomia foram criticadas. Ou considere a pessoa que tem ideias maravilhosas mas nunca age sobre elas, sempre encontrando razões para não começar, sempre esperando o momento perfeito. Isso frequentemente indica culpa excessiva do terceiro estágio, onde a iniciativa foi punida. E a pessoa que trabalha incansavelmente mas nunca se sente suficientemente boa, que tem todas as credenciais mas sente-se fraude, que evita promoções porque acredita secretamente ser incompetente. Claramente há sentimento de inferioridade não resolvido do quarto estágio. Um aspecto importante da teoria de Erikson é que resolução de cada estágio não é binária, não é tudo ou nada. É mais um contínuo. Idealmente você emerge de cada estágio com mais do polo positivo que do negativo, mas sempre há mistura. Ninguém tem confiança perfeita sem nenhuma desconfiança, nem autonomia perfeita sem nenhuma dúvida. A questão é qual lado predomina e em que grau. Isso significa também que mesmo se você teve infância difícil, não está condenado. Você pode ter desenvolvido mais desconfiança que confiança, mas ainda tem alguma confiança para trabalhar e expandir. Erikson também enfatizava o papel crucial de figuras de apego, especialmente nos primeiros estágios. A qualidade do cuidado que você recebeu de pais, avós, cuidadores primários teve impacto enorme. Mas ele reconhecia que não era apenas sobre ter pais perfeitos, o que não existe. Era sobre ter suficientemente boa experiência de cuidado consistente, responsivo e amoroso. E mesmo quando pais falharam em algumas áreas, outras figuras como professores, mentores, terapeutas, até amigos podem ajudar a resolver crises não resolvidas mais tarde na vida. Vamos falar especificamente sobre como crise de identidade adolescente impacta escolhas adultas. Se você resolveu bem essa crise, provavelmente tem clareza razoável sobre seus valores, interesses, direção de vida. Você pode fazer escolhas importantes como carreira, parceiro, estilo de vida, baseado em senso interno de quem você é. Mas se não resolveu, pode passar anos ou décadas fazendo escolhas baseadas no que outros esperam, no que é socialmente aprovado, sem conexão real com quem você é.
Pode mudar drasticamente de carreira múltiplas vezes, não por crescimento genuíno, mas por nunca ter descoberto o que realmente quer. Pode ter relacionamentos instáveis porque não sabe quem é, então não consegue escolher parceiro compatível. Outro impacto profundo da infância na identidade adulta é através dos modelos de apego. Isso se conecta com a teoria de apego de Bowlby, mas Erikson abordava de forma semelhante. As primeiras relações ensinam você como relacionamentos funcionam, o que esperar de pessoas, se é seguro ser vulnerável. Se você teve cuidadores consistentemente disponíveis e responsivos, desenvolve apego seguro e tende a ter relacionamentos adultos mais saudáveis. Mas se cuidadores eram inconsistentes, negligentes ou rejeitadores, você pode desenvolver padrões de apego inseguro que se repetem em relacionamentos adultos, criando sofrimento crônico. Um aspecto esperançoso da teoria de Erikson é o conceito de mutualidade. Ele acreditava que relacionamentos saudáveis na vida adulta podem ajudar a curar feridas da infância. Por exemplo, se você desenvolveu desconfiança básica, mas depois encontra parceiro consistentemente confiável, com o tempo você pode desenvolver mais confiança. Se você tem baixa autoestima de sentimentos de inferioridade, mas encontra trabalho onde é genuinamente valorizado e bem-sucedido, pode desenvolver mais competência. Não é rápido ou automático, mas é possível. Relacionamentos saudáveis, terapia, experiências corretivas podem ajudar a resolver crises não resolvidas da infância. Também é importante reconhecer que cultura e contexto histórico afetam como esses estágios se desenrolam. Erikson desenvolveu teoria principalmente observando o desenvolvimento em cultura ocidental classe média do século XX. Em outras culturas com valores diferentes, as crises específicas e como são resolvidas podem variar. Mas a ideia fundamental de que infância impacta profundamente identidade adulta é universalmente válida, mesmo que detalhes específicos variem. Vamos falar de sinais práticos de que você pode ter questões não resolvidas de estágios iniciais. Se você tem ansiedade crônica sem causa clara, especialmente ansiedade sobre segurança básica e relacionamentos, pode ter questões do primeiro estágio. Se você é excessivamente dependente de outros para tomar decisões ou, alternativamente, é controlador compulsivo, pode ter questões do segundo estágio. Se você raramente toma iniciativa, sempre esperando que outros liderem, ou se sente culpa inapropriada por desejos normais, pode ter questões do terceiro estágio. Se você sofre de síndrome do impostor severa ou evita desafios, pode ter questões do quarto. E se você sente falta fundamental de direção ou identidade coerente, certamente há questões do quinto estágio. A boa notícia é que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a mudança. Você não pode mudar o passado, não pode ter infância diferente. Mas pode entender como o passado te moldou e trabalhar conscientemente para resolver crises que ficaram pendentes. Terapia pode ser extremamente útil nisso, especialmente terapias que trabalham com o desenvolvimento como terapia psicodinâmica. Mas também há muito que você pode fazer por conta própria através de autorreflexão honesta, leitura, práticas conscientes de mudança. Erikson também nos lembrava que desenvolvimento não para na adolescência. Os 3 estágios adultos são intimidade versus isolamento na juventude adulta, generatividade versus estagnação na meia-idade e integridade versus desespero na velhice. Como você resolveu os estágios da infância e adolescência afeta profundamente como você lida com desafios adultos. Mas você continua tendo oportunidades de crescer, mudar, resolver questões antigas em níveis mais profundos. Então me conta, olhando para esses estágios, você consegue identificar quais crises da sua infância podem ter ficado não resolvidas? Como isso está aparecendo na sua vida adulta hoje? Que padrões você reconhece que têm raízes no passado? Compartilha nos comentários, essa reflexão pode trazer insights valiosos. E chegamos ao final deste vídeo sobre o impacto da infância na identidade adulta segundo Erikson. Espero que esse conteúdo tenha trazido compreensão sobre por que você é como é, e principalmente esperança de que padrões do passado podem ser trabalhados e transformados. Se o vídeo fez sentido para você, inscreve-se no canal, deixa o like e compartilha com pessoas que também estão nessa jornada de autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo com mais insights transformadores. Um abraço e até breve.